Ok, Carlos. Então, querido, você me escreveu a sua questão, a pergunta, e quando eu vi para aquela questão, eu falei, nossa, se eu tiver que escrever uma resposta aqui, ou eu vou ter que ser muito sucinto, né? Muito breve, como ultimamente eu sou, porque desde que eu vim para a roça, minha vida, eu ando muito mais ocupado, entendeu? Tem muito mais trabalho do que quando eu vivia na Itália. Na Itália eu tinha muito tempo livre e não sabia, né? Então, eu prefiro falar para as Eita. pessoas porque é mais eficaz, por um lado, é muito mais claro compreender, né, o X da questão e essa interação em duas partes, né? E, e é mais rápido para mim também. Então, vamos lá. Você me lembre a sua questão, a sua pergunta? Sim, eu normalmente tenho até assistido às aulas no momento, né, presencialmente. Por acaso, esse fim de semana, eu tive um impedimento familiar, um aniversário da minha netinha de 1 ano, e acabei assistindo hoje a aula de sábado. E eu achei uma aula assim, fantástica. Uma pena que eu não pude assistir na hora, mas, de qualquer maneira, é bom também que eu possa assistir aos poucos e dá tempo de eu parar, analisar. E um ponto que me pegou muito, porque é uma coisa que já se repetiu inúmeras vezes comigo, é a questão de uma certa facilidade que eu percebo quando eu presto atenção nos pensamentos, eles cessam. Eles cessam imediatamente. É só eu voltar minha atenção para os pensamentos. Isso foi um dos assuntos abordados na aula. Esses pensamentos, eles param e eu me sinto uma sensação de existência, só que essa existência é uma existência. Os objetos continuam existindo, só que eu paro de analisá-los, paro de julgá-los, eu continuo existindo, não tenho um eu separado destas coisas, e me dá a sensação de ser uma situação diferente do que se normalmente fala como samadhi, porque parece que no samadhi há alguma perda, parece que é mais uma sensação de vazio ou uma perda da identidade. Comigo não ocorre isso. Eu tenho total percepção de uma existência que se torna quase que um observador neutro dos acontecimentos. Evidentemente, isso diminui muito o efeito das vasanas sobre mim naqueles momentos que eu fico assim. Então, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos da importância do conhecimento, né? E agora, mais ainda, eu fazendo parte do grupo Vedanta Brasil, agora eu fui aprender isso, como o conhecimento é o real libertador, né? E na hora que você está nesse momento em que você se torna apenas o observador, você não está usando a sua cognição, o seu conhecimento. Então, mas, ao mesmo tempo, existem vantagens em certos momentos em eu fazer esta espécie de parada de pensamentos, principalmente nos momentos mais rajásicos, ou então no momento que vem as vasanas mais que envolvem mais emoções intensas, né? Principalmente, claro, as negativas. Então, tem essa utilidade. Então, a minha dúvida seria mais ou menos isso. Até que ponto existe alguma vantagem em nutrir esses momentos de observação da mente, com a consequente parada dos pensamentos, a entrada num estado de observador puro, em que eu percebo a minha existência, mas não uma existência como uma individualidade. Parece que é como o complexo mente-corpo não existe mais, mas eu estou ali percebendo tudo, mas mas sem interferência disso tudo que eu estou observando, né? Até que ponto eu utilizar isto e, juntamente, claro, com o conhecimento, que eu sei que já foi me esclarecido que é o que pode nos levar à verdade final, né? Mas até que ponto esta estratégia de utilizar
eventualmente, em algumas situações, essa minha facilidade de observar os pensamentos e a consequente interrupção, ou seja, a percepção daqueles momentos entre um pensamento e outro, que às vezes até eu consigo prolongar um pouquinho mais. Isso eu tenho meio espontâneo, eu nunca fiz muitas meditações para adquirir isso. Isso começou a acontecer espontaneamente comigo, lendo às vezes as escrituras, às vezes eu estava no lugar, de repente eu começava a observar a mente, aquilo parava tudo e eu entrava num estágio assim bastante agradável, inclusive, né? Mas me parece ser diferente do que se refere como samadhi. Não me parece ter nenhum, até porque eu estou ali, estou existindo, estou observando tudo, só não tenho aquela consciência do corpo-mente, né? Tem uma existência, eu continuo existindo. Então, a minha dúvida é essa: a que ponto eu devo evitar isto? Até que ponto eu posso utilizar isto como uma estratégia, até uma espécie de um truque, né? Às vezes eu vejo o Alex nas aulas dele da quinta-feira, excelentes, falando que a gente às vezes pode usar uns truquezinhos também, né? Os mesmos truques que nós caímos, né? Podemos usar, ou se eu devo evitar e buscar só puramente o conhecimento, principalmente através da cognição mesmo. Então, basicamente, seria essa a dúvida. Tá. Consegui ser claro? Sim, 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 era isso mesmo. E quais são os momentos que você tende a observar a mente com o objetivo de criar esse silêncio, né? Essa paz? Você experimenta uma paz da ausência de modificações de pensamentos, né? E você, daquilo que eu entendi você dizer, você busca isso mais frequentemente quando você experimenta pensamentos e sentimentos perturbantes, né? Pensamentos que você chamou de negativos são pensamentos que agitam, né? Que perturbam, né? A mente, né? Então, você busca fazer isso quando a mente está mais em dificuldade, mais rajásica, como você disse, mais ansiosa, mais aflita, mais preocupada. São esses os momentos que você busca observar a mente para encontrar a ausência daqueles pensamentos e daquelas emoções? Você faz isso deliberadamente? Como é que é isso? Não, no início, isso começou a ocorrer espontaneamente, principalmente lendo alguns livros, né? Somente quando eu entrei na leitura da não-dualidade, né? Então, eu comecei a ler aquilo, nunca tive um professor qualificado, né? Aliás, muito pouco participei de grupos, eu tentei ser um certo autodidata, e muitas vezes, durante uma leitura, simplesmente isso surgia na minha frente. Sim. Quando eu li algumas coisas que parecia que, de repente, encaixava uma pecinha do quebra-cabeça que estava faltando e surgia essa sensação. Sim, sim. Bom, no começo, eu falei, puxa, mas que interessante, mas não buscava, até porque eu não entendia bem o que tinha acontecido. Depois, com o tempo, elas foram se repetindo, mas sempre ligados a algum tipo de leitura, seja do Shankaracharya, seja do Ramana, seja de Nisargadatta. Eu não tive tanto contato com o Neo Advaita assim. Isso, Carlos, já é muito indicativo, né? Porque, veja bem, você está lendo um livro, né? Pega um livro, dá uma lida no livro espiritual, e ali tem algumas declarações que basicamente, são aqueles fragmentos de verdade, né? Aqueles Mahavakyas, né? Que existem aqui e ali nesses livros do Ramana, do Nisargadatta, entre outros, e aquilo ali ressona dentro de você e imediatamente produz essa condição, esse estado natural, né, de identificação com esse princípio testemunha, né, que imediatamente ele se desinteressa pelos pensamentos, as emoções, e ele permanece naquele estado contemplativo. Então, a indicação aí é que, espontaneamente, esses estados de silêncio, de paz, estavam surgindo como? Não através de um esforço deliberado, mas através do
das palavras, do conhecimento. Já é indicativo que as palavras elas são veículos que convêm conceitos, e esses conceitos são conceitos, né, libertantes, porque são a respeito da nossa natureza livre, né? Então, eu só queria abrir esse parênteses para te dizer que esses silêncios espontâneos, esses estados contemplativos espontâneos, eles foram introduzidos a você através do conhecimento. As palavras, elas carregam conhecimento, e quando esse conhecimento é realmente, né, válido, é realmente a respeito, né, de alguma coisa, né, mais profundo, né, de nós mesmos, ele causa essas paralisações, né, esses estados de... Né, você né, se é diante de uma verdade, assim, né? Então, começou assim, né? Começou através dessas palavras aqui e ali, que te tocavam profundamente e produziam esse silêncio profundo, essa paz, esse estado livre de pensamentos. Sim. E muito agradável, etc. Aí, depois, você viu que você tinha a possibilidade também de, simplesmente, sem lembrar daquelas palavras que causaram aqueles efeitos, você, observando os pensamentos, né, independentemente da qualidade dos mesmos, até mesmo os pensamentos, né, aflitantes, né, conflitantes, etc. Você, observando eles, você, de qualquer modo, você se conectava com a testemunha, com o observador sutil, e você se desidentificava com os pensamentos, né? Então, você aprendeu aquele truque, né? Se eu começo a observar, e eu, em vez de me envolver com ele... Por que você queria observar? Porque antes os pensamentos chegam e nos atropelam. O que significa nos atropelam? Nós imediatamente nos identificamos com aqueles pensamentos e nós nos tornamos aqueles pensamentos, né? Então, você, de qualquer modo, você compreendeu que, se você observar esses pensamentos, você não pode ser ele, porque você não pode ser você e aquilo que você observa. Aí, intuitivamente, você se identificava com essa testemunha observadora, entendeu? Com esse observador, né? Aí, você fazendo isso, rapidamente, parece, você descobriu, né, naturalmente, que a sua mente naturalmente já estava se tornando mais satívica, mais contemplativa, né? Aí você, opa, os problemas, se eles chegam, né, se as perturbações mentais chegam, eu sei como neutralizá-las, eu simplesmente as observo e eu assumo a posição do observador, que é livre do observado, né? Então, é mais ou menos por aí. Você encontrou essa brecha. Você encontrou isso, mas isso aí também diz alguma coisa a respeito da qualidade da sua mente. A sua mente estava já se tornando, né, gradualmente mais satívica, né, mais contemplativa. Senão, você jamais conseguiria se identificar com a luz do observador, com o reflexo da luz do observador, né, nesse intelecto sutil que está observando os pensamentos. O pensamento é mais denso. O pensamento é ali embaixo, naquele triângulo, né? Ele está aqui embaixo, né? O intelecto está em cima. O intelecto pode testemunhar os pensamentos, o ego, as emoções, as memórias, mas as memórias, o ego, os pensamentos, eles não testemunham o intelecto. O intelecto é mais sutil, né? Então, é um modo de a gente se desidentificar com esse aspecto mental e emocional, e isso causa um alívio muito grande desses estados, né, mais agitados, de mais ansiedade, medo, expectativa, etc., né, as preocupações da vida, né? Então, a sua questão, Carlos, é válido? Sim, naturalmente é válido, né? Mas no mundo do yoga, isso é não somente válido, mas isso parece ser o objetivo, né? A destinação das pessoas, é simplesmente conseguir se desidentificar com os pensamentos e as emoções e se identificar com esse observador, né? Então, quando você faz isso, você vai desenvolvendo essa meditação mais profunda, esse silêncio mais profundo. Mas aí o Vedanta nos diz que o silêncio também é um objeto, né? E que essa paz, essa tranquilidade,
é uma situação muito, muito favorável, muito boa, muito púnia, né? Mas, ainda assim, ela não é a verdade, porque ela também é um objeto. Por quê? Porque ela tem um início, meio e fim, ela se modifica, são condições mentais que se modificam, né? Então, você já compreendendo tudo isso, né? Você sabe que você não quer realmente, né, amarrar suas vacas, como se diz aqui no interior, os seus cabritos, né, neste porto, né, esse porto do silêncio que vai e vem. Você quer alguma coisa que seja permanentemente presente com você, que te dê essa paz, né, independentemente até mesmo dos estados, que depende das três energias, né? Então, tudo isso que você aprendeu naturalmente, né, espontaneamente, é muito válido e não existe nenhum mal em nada disso. Existe o problema seria se você se identificasse com esse estado e pensasse que esse estado fosse realmente o seu objetivo final. Não. Esse estado mental é um estado favorável para que você faça essa investigação seguindo a lógica apresentada pelo Vedanta. Você continue fazendo o seu nididhyasana, porque você precisa de uma mente contemplativa, entendeu? Se sua mente está perturbada com alguma coisa, então é melhor você fazer esse truque que você aprendeu, até acalmar a mente. Aí, depois que a mente estiver calma, você diz assim, ok, agora que a mente está calma, eu posso liberar os pensamentos, deixar eles todos saírem da gaiola, né? E deixarem eles livres, né? Aí, opa, não, eles estão me pirando de novo, porque os pensamentos, eu não tenho muito controle agora, entendeu? Eu tenho que manter eles presos, eu tenho que ficar observando o vazio, observando o intervalo, isso e aquilo. Então, isso é o yoga. O yoga é uma ação que produz um resultado, entendeu? E essa ação é um esforço espiritual de controle da mente, controle das emoções, controle dos pensamentos, né? O controle é parte desse processo de desenvolvimento das qualificações necessárias para essa autoinvestigação. Então, essa disciplina, esse controle, ele é válido como meio de preparação para criar essa condição mental mais satívica que te permite mais eficazmente assimilar os ensinamentos do Vedanta. Na medida que eles vão sendo assimilados, você vai desenvolvendo uma condição mental natural de mais paz e tranquilidade. Por quê? Porque a assimilação desses conhecimentos vai neutralizando a ignorância em sua base, em sua fundação, em sua raiz, entendeu? Então, esse ensinamento, essas fichas que vão caindo, né? esses pedaços do quebra-cabeça, vão entrando, aí gradualmente a sua crença de que a dualidade é a realidade, que você precisa de realmente haver o que você quer para ter paz, que você precisa controlar a sua mente como o único meio de obter paz. Não, o único meio de obter paz é simplesmente educar a mente a pensar segundo as linhas das escrituras vedânticas, porque se você educa a mente a ver realidade, né, a partir desse ângulo, dessa perspectiva, né, vedântica ou do Upanishadica, aí você tem uma mente que realmente não se aflige, não é em perturbação constante, é sempre em paz, independentemente das circunstâncias, né? Independentemente até dos seus estados mentais. Tá? Essa é a beleza do conhecimento, é aquilo que é sempre bom, é sempre à disposição. Né? Então, é essa a diferença. A diferença é que você, fazendo essas meditações, você pode se livrar dessas ansiedades, aflições mentais, emocionais, mas você só se livra definitivamente quando você assimila totalmente esses conhecimentos a respeito da sua real natureza, porque eles, como subproduto, eles vão se assimilando eles cancelam essas energias, essas tendências, esses desejos e aversões ou atitudes, vásanas, entendeu? Essas coisas vão sendo queimadas gradualmente na medida que a gente fica sempre mais claro e firme na compreensão a respeito da nossa real natureza, entendeu?
Então, é isso que, no final das contas, resolve a mente do indivíduo. Então, a mente pode ser resolvida através da yoga, da disciplina, né, do controle, mas a mente pode ser, e é bem resolvida naturalmente, né, através da compreensão da sua real natureza, que não tem nada a ver com a mente, deixa a mente para lá. Mas aí, como bônus, a mente, ela naturalmente, ela fica controlada. Por quê? Porque você queimou as vasanas, queimou os desejos, os quereres e não quereres, as tendências de querer, entendeu? O que quer controlar sua experiência, tudo aquilo foi queimado, porque tudo aquilo ali era fundado nessa ignorância primordial, porque você pensava que você fosse a mente, você pensava que fosse o corpo, né? Então é por aí. O Yana é o único meio realmente eficaz de liberar o indivíduo da crença que ele é o corpo-mente, como também de ajudá-lo a viver numa condição mais sábia, porque a mente do indivíduo ela se torna naturalmente controlada, em outras palavras, naturalmente mais contemplativa e satívica, entendeu? Então é por aí. Exatamente. Então, esclareceu totalmente a minha dúvida. Eu já tinha uma ideia, claro, pelas aulas passadas, né, sobre esse tipo, sobre essa visão. E eu antigamente até tinha muito mais. Eu tive, inclusive, algumas vezes durante as aulas, tá? Quando o professor fala alguma coisa assim, já vem aquilo e eu já entro num estado assim que eu fico meio rindo, não consigo falar muito, fica aquela coisa, o pensamento, tá? Então, tem certas coisinhas que despertam isso. Mas, há um certo tempo atrás, eu perdi um pouco o apego ou a vontade de repetir isso justamente pela temporalidade que tem. Ou seja, isso não dura. E como não dura, não pode ser real, não ter a realidade total, né? Uma realidade parcial. E ainda é uma experiência, sendo uma experiência, ainda não é o nosso objetivo. E aí isso se reafirmou muito quando eu conheci, né, as aulas do Vedanta Brasil, que isso ficou muito claro. Porque eu sempre li nos livros, o real é sempre existente. O que muda é porque tem realidade tempo parcial, ele é só o reflexo. Então, eu sempre ficava naquela, puxa vida, mas isso vem e depois some, será que eu vou ficar tendo que ficar o resto da vida procurando esse estado? Não, mas se ele some espontaneamente é porque ele não tem a realidade. Então, Eu Carlos, não estou ainda no meu objetivo, né? aí é que essa discriminação se torna sempre mais sutil, entendeu? Porque a discriminação entre aquilo que você é e esses estados, entendeu? É tal que você precisa de rejeitar até mesmo esses estados satívicos, entendeu? Existe uma expressão que se diz, é muito fácil a gente ficar preso, amarrado em sátiva, né? Mas como você já observou, sátiva, essa condição mental, ela é impermanente, ela tem um início, tem um fim e ela varia em graduações, né? Então, o que é essa realidade que jamais se modifica, que jamais tem graduações e que é a mesma eternamente, entendeu? É a luz do observador, que não é o seu estado mental, entendeu? Mas o seu estado mental contemplativo facilita esta compreensão. Então, esse é o trick. Você precisa desenvolver uma mente bem satívica, mas, ao mesmo tempo, você não quer depois ficar amarrado em sátiva, porque é uma corrente de ouro, mas ainda assim é uma corrente que te amarra. Você tem que transcender o estado de samadhi. Esse estado seu é um estado de samadhi natural, conhecido como Sahaja Samadhi, entendeu? Então, você tem que transcender, dizer isso também não é o quem eu sou. Então, quem é você? Eu sou a testemunha que observa esse estado, entendeu? Então, você deixa os estados da mente por conta de Ishwara, né? As três gunas que vão constantemente modificar as proporções dessas três energias operando no seu intelecto, no seu corpo sutil. Então, você deixa isso por conta de Ishwara e utiliza, né, este intelecto para compreender que você é a luz que está iluminando e revelando esse estado mental. É uma discriminação muito sutil, entendeu?
Principalmente, Carlos, porque esta testemunha que você está discriminando do seu estado mental não é uma entidade experienciadora, entendeu? O estado mental que você desfruta e curte é o reflexo daquilo que você é na sua mente satívica. E é fácil a gente cair nesse engano e se identificar com aquele reflexo, como eu tenho dito nas últimas aulas. Então, como é que é essa coisa de assumir, reivindicar e assumir minha real identidade, se não é uma entidade experienciadora? Isso só é possível através do Jnana, não através da experiência. O máximo que a gente consegue experimentar, Carlos, é o reflexo daquilo que nós somos numa mente satívica. Aí a gente experimenta a nossa existência refletida como paz, alegria, né? Joy, né? Satisfação, shanti, né? Por quê? Porque a mente foi bem resolvida. Essa mente bem resolvida, ela serve o propósito de nos propiciar paz, shanti. Shanti is good, né? Essa satisfação, esse bliss, né? Propicia isso, mas uma mente satívica, do ponto de vista do Vedanta, ela deve ser utilizada, aí que é uma coisa mais assim. Quando a gente está naquele estado assim, eu não vou ativar o meu intelecto para seguir a análise do Vedanta, entendeu? Porque eu vou disturbar, vou perturbar esse silêncio, essa paz, né? Não, entendeu? A mente, naquele silêncio, tem uma expressão que o James Schwartz usa muito, é que o silêncio é bom, mas o silêncio não tem nenhum problema com a sua ignorância. O silêncio, ele vive muito bem com a ignorância, ele não vai contrapor a ignorância, ele não vai neutralizar a ignorância. Então, a gente pode, né, desenvolver uma mente satívica e produzir esses apagões, esses samadhis, esses silêncios, a gente entra neles ignorantemente, né, ignorantes da nossa real natureza como a luz do iluminador, que ilumina e revela aquele estado, né, aquele reflexo, aquela sensação gostosa, a gente entra no silêncio ignorante e a gente sai do silêncio ignorante. Por quê? Porque o silêncio não tem nenhum problema com a nossa ignorância. Entendeu? Agora, knowledge, o conhecimento tem problema com a ignorância, porque o conhecimento, quando entra em contato com a ignorância, ele neutraliza a ignorância. Aí deixa você livre do conhecimento e da ignorância. Ele serve só para neutralizar, né? Então, é mais ou menos isso, cara. Você sabe que tudo isso tem um grande valor, mas fique atento, porque o Sattva, essa experiência do reflexo, ele não é o que você é. Você é aquilo by which, como é que se diz by which? Aquilo através do qual você... Através do qual? Através do qual você experimenta aquela satisfação, aquele silêncio, aquela paz, aquele samadhi natural, sahaja samadhi, samadhi natural. Eu costumava chamar isso de natural state, estado natural, entendeu? Então, é um barato. Eu vivi nesses estados assim por algum tempo, né? Eu curtia muito eles, mas alguma coisa dentro de mim me dizia que essa não era a verdade. Eu não sabia ainda que a verdade era esse princípio, testemunha, né? Por causa de que eu sei, eu experimento, né? Experimento e sei, né? Daquele sahaja samadhi, samadhi natural, né? Exato. Então, para mim, foi muito esclarecedora a sua colocação, reforçou mais uma vez o que o que a gente já tem ouvido tanto nas aulas, que o conhecimento é o que realmente acaba funcionando e o que o resto são meio que uns atalhozinhos, umas ajudazinhas que dão, mas que a gente não pode se prender a isso. Ou seja, que no fundo, toda a experiência tem que acabar sendo abandonada para que, no lugar da experiência, surja o conhecimento. Né? Parece que é essa a ideia. É essa a ideia, mas o que é importante compreender também é que
nós, como buscadores, a gente busca, e a primeira coisa que a gente busca é uma mente bem tranquila, uma mente, né, contemplativa, uma mente meditativa, uma mente silenciosa. Por quê? Porque uma mente agitada é muito desconfortável, ela causa muito sofrimento, dor, né, ansiedade, medo, etc. Então, a busca inicial nossa é uma busca por um estado mental de paz, de tranquilidade, de silêncio. A gente não sabe que a gente está naturalmente fazendo o quê buscando esse silêncio? A gente está desenvolvendo uma mente mais satívica, né? Então, você está desenvolvendo, ao longo da sua vida, você foi desenvolvendo, buscando o silêncio, você foi desenvolvendo uma dominância, uma proporção maior de sátiva no seu intelecto. Então, nada disso foi somente um atalho ou um engano, não. Você pensava que o silêncio fosse a sua destinação final. Agora você compreende que não é, porque não te libertou, né? Mas você também você compreende agora que no processo de buscar esse silêncio, essa paz, você desenvolveu uma mente satívica. A mente satívica é a plataforma na qual o autoconhecimento pode ser devidamente assimilado. Entendeu? Então, você foi preparando o seu intelecto, né? Buscando o silêncio, você preparou ele para o jnana, que é o antídoto contra a ignorância. O silêncio não é um antídoto contra a ignorância. O silêncio suprime, ou suprime, né? Suprime a ignorância, né? Mas uma vez que você tem uma mente satívica, entendeu? Neste silêncio você tem que expor esse intelecto aos ensinamentos do Vedanta, aí esses ensinamentos, que é conhecimento puro, vão neutralizar a ignorância. E essa ignorância, ela fica suspensa ou suprimida, né, quando você faz aquela meditação, entra em samadhi, mas depois ela emerge de novo. Ela gradualmente, ela vai se purificando um pouco, mas ainda assim você nunca realmente abordou a raiz do problema. Você vai desenvolvendo mais sátiva, mas as raízes, né? As raízes desses pensamentos perturbantes, eles permanecem lá, né? Mas é importante você conhecer, compreender o valor. Você desenvolveu uma mente sativa, que agora você está, né? Tem tudo na mão para fazer esse trabalho de modo, né? bem eficaz, né? Eu acho que parece que eu conheci o grupo e o professor na hora certa, né? Aquela velha história, né? Quando a gente está preparado, aparece, né? Eu acho que talvez então esse meu trabalho anterior, né? De desenvolver uma mente com um grau maior de maior satívico, me fez com que eu pudesse chegar a esse ponto, né? De agora começar um novo trabalho de através do jnana, né, quer dizer, através do conhecimento, realmente chegar onde eu quero, né? Quer dizer, chegar ao destino que é o que nós precisamos. É tudo uma questão de identidade, né? Você está se redefinindo, né? Agora você está chegando ao ponto de se redefinir na consciência como consciência. Isso vai te fazer ainda mais sábio, mais silencioso, mais relaxado, entendeu? Mais capaz de lidar com os problemas do mundo com mais elegância. Então, esse autoconhecimento é a melhor resolução que existe para a problemática experimentada pelo jiva humano, entendeu? Então, parabéns para você, seu punya karma, né? Que seus méritos kármicos que te conduziram ao Vedanta, ao caso com todos nós, né? São méritos que nos preparam, né, gradualmente, né, para entrar em contato com os Upanishads. Sim, com certeza. Eu fico muito feliz. Toda vez que eu vou assistir uma aula ou leio alguma coisa, eu fico sempre agradecendo muito as varas, né, pois tudo está acontecendo e esse monte de coisa que eu tinha confusa na minha cabeça, de vários
de várias leituras que você parece que são muito conflitantes, e uma hora fala que você tem que acabar com a mente para você chegar, mas eu falava, mas como acabar com a mente? Só a mente pode resolver o problema da própria mente. E isso me trazia muito. E quando, de repente, eu cheguei no Grupo Vedanta Brasil, eu via, pessoal, não é nada disso. Eu falei, uai, não é nada disso? Ah, até que enfim, ouvi algo que realmente bate, né, com consenso, a lógica e tudo, né? Então, eu Então, agradeço muito, eu agradeço muito. eu lembro Tenho quando... tentado assistir o mais que eu preciso. Eu lembro quando eu vi você pela primeira vez, segunda vez, eu fiquei curioso. Eu falei assim, será que esse cara está pronto mesmo? Porque no início a gente não tem nenhuma ideia. Muita gente chega perto assim, mas depois de um tempo se afasta, né? Mas aqueles que já chegam já chegam nessas aulas, eles já não chegam à toa, não. Ninguém chega numa aula profunda de Vedanta como as nossas sem estar realmente, sem ter já diversos punhas, entendeu? Méritos espirituais, entendeu? Então, mas eu fiquei curioso quando eu te vi, talvez porque a gente tem uma idade mais ou menos próxima. Eu pensei, será que esse cara vai sobreviver a essas aulas aqui? Vai ficar nelas mesmo? Será que vai aguentar o tranco, né, da verdade, né? Muita gente acaba desistindo, porque isso exige realmente um esforço, né, uma dedicação, né? Isso existe também muita humildade e desapego, que não é tão fácil, né? A gente chegar e falar assim, eu ao pegar meus 60 anos de idade para trás, vou falar assim, olha, a maioria de você é um monte de ignorância, meu filho. Então, esvazia seu copo de tudo que você encheu até hoje para você poder encher de coisa nova, né? E foi isso que eu percebi, é isso que eu tenho tentado fazer, assistindo às aulas, e cada vez isso me mostra que eu estou mais no caminho certo, e nossa conversa de hoje culminou aí com exatamente o que eu precisava. Muito bom mesmo. Então, Muito bom, isso professor. é sempre melhor falar, né, Carlos? Imagina tudo isso, processar tudo isso com cartas daqui para lá, de lá para cá, né? Não é nunca tão válido e eficaz mesmo. Então tá, querido. Então foi um prazer falar com você. Bom saber que, né, serviu de ajuda mesmo. Eu vou passar esse vídeo pro Marcelo e pedir para ele postar, né, sobre o título, né, Perguntas e Respostas. Então, obrigado por compartilhar e eu permaneço à sua disposição, tá? Obrigado, professor. Eu que agradeço. Então, tchau, querido. Conhecimentos aí. Um forte abraço aí. Muito obrigado. Outro. Namastê, querido. Um abraço para você também.